Boa noite, Felipe. Boa noite, Rangel. Boa noite a cada uma das pessoas que nos acompanha pela live. O tema de hoje ele é bastante até polêmico, porque nós vamos falar sobre o aborto natural e o provocado e como que a visão espírita, né, aborda tudo isso. Bom, por que a gente escolheu falar desse tema justamente na data de hoje? Nessa semana está tendo uma votação no STF
sobre a liberação para o aborto de gestantes com Zika vírus. Essa votação vai até a data de amanhã, e até a data de amanhã, que é o dia 30, todos os juízes, né, vão votar, mas pelo menos já tem aí uma boa notícia, que a votação, pelo que aconteceu até o momento, que já foram 7 pessoas, 7 votos favoráveis à vida, já não tem mais como a liberação, né, do aborto para gestantes com Zika vírus. Primeiro, a primeira coisa que seria bom a gente comentar é que o fato de uma gestante apresentar, né, o vírus Zika não significa que a criança necessariamente vá ter microcefalia. Então, esse é o primeiro fato que a gente tem que ponderar. E mesmo que houvesse a probabilidade maior ou total de crianças que nascesse com a microcefalia, ainda assim, a doutrina espírita não veria com bons olhos o aborto. As questões vão ser comentadas nessa live, e eu vou, por enquanto, me ater mais à questão histórica, mais da onde foi que surgiu esse movimento, porque existe um pano de fundo para tentar sustentar essas ações que foram colocadas em pauta no STF. Ela vem através da eugenia. O que seria essa eugenia? A eugenia, ela significa bem-nascido. Foi desenvolvida por Francis Galton, e por mais que algumas pessoas imaginam que ele seja alemão, não é alemão, ele é inglês. E essa eugenia é a ciência que estuda as condições propícias à reprodução e o melhoramento da raça humana. E por isso que algumas pessoas, né, ligam isso à Alemanha. E lógico que isso vai se tornar muito forte na época da Alemanha nazista. Tem 2 métodos eugênicos. O primeiro seria o impedimento de reprodução de genes que apresentem qualquer tipo de degenerência, qualquer tipo de deficiência. Esse seria o primeiro, e ele é considerado como a eugenia negativa. Depois vem o outro método da eugenia, que trata da estimulação de reprodução de genes saudáveis. Essa é visto como uma eugenia positiva. É muito bom a gente salientar que há um histórico desse processo de tentar fazer uma espécie de, quando não aborto, mas abandono, há um histórico na história da sociedade. Isso ocorria em tribos indígenas, quando eles notavam que determinada criança apresentava algum tipo de deformidade física, elas eram sacrificadas ou mesmo deixadas à própria sorte, largadas à própria sorte. Também ocorreu isso também com os vikings, que eles também tinham esses hábitos. Então, isso não é novo. Mas eu gostaria de comentar também da eugenia nazista, que a gente já começou a abordar anteriormente. Na época do nazismo, em plena Segunda Guerra Mundial, os alemães, a partir das ideias desse cientista inglês, Francis Galton, baseado nessas ideias, e também nas ideias de tentar formar a raça pura, a raça ariana, eles aproveitaram dessas ideias para tentar dar sustentação à ideia da seleção e de criar uma raça perfeita. Mas o que seria essa raça perfeita? Porque isso pode variar de uma sociedade para outra. Às vezes, numa sociedade onde o padrão de beleza, o padrão de saúde física
seja diferente para as sociedades. Então, só aí a gente já estaria criando o primeiro dilema, né, ético. E os nazistas começaram a utilizar essas ideias da eugenia com crianças até 3 anos de idade. Eles utilizavam, por exemplo, as câmaras de gás, que são muito conhecidas na história da humanidade. Ela foi iniciada em casas onde ficavam crianças que eram abandonadas pelos pais, orfanatos, e o governo utilizava-se dessas técnicas das câmaras de gás para matar, para ceifar a vida dessas crianças até 3 anos de idade que portasse algum tipo de deficiência, seja física ou seja intelectual. E isso se estendeu. Chegou a ponto, por exemplo, de crianças até 12 anos de idade serem encaminhadas para essas câmaras de gás, porque assim eles acreditavam que ia criar uma raça saudável, justamente utilizando esse ponto da eugenia negativa que eu havia falado, de impedir a reprodução ou mesmo de ceifar a vida de pessoas que apresentem qualquer tipo de deficiência para tentar criar uma sociedade perfeita, e assim eles imaginavam. Só que isso não ficou só até as crianças também de 12 anos, se estendeu e chegou também a idosos. As casas de repouso, onde ficavam também idosos que não eram cuidados pelas suas famílias, ficavam aos cuidados do Estado, eles também começaram a ter as suas vidas ceifadas nessas câmaras. E tudo isso era escondido da população, tudo isso ficava eram programas secretos na época do nazismo, chamado de T4, e quando começou a ser descoberto, quando houve algumas críticas, algumas descobertas, eles transferiram essas câmaras de gás, para lugares mais distantes, para campos de trabalho forçado. E aí o resto, mais ou menos, vocês já têm ideia como que isso se estendeu, também ceifando a vida de milhões de judeus. E aí já não mais necessariamente precisava ter algum tipo de deficiência para fazer parte disso. A gente percebe, então, que essa votação que está havendo no STF, mas que já não tem mais o perigo de ter essa liberação, é algo que a gente tem que ver com muito perigo, porque começa realmente quando se aceita diante de uma pequena falha, né? Uma pequena, uma brecha, se começa a se tratar o aborto como uma forma mais comum, mais natural, e isso pode ir se estendendo. Os efeitos espirituais, eu não vou entrar, porque o Rangel e o Felipe vão comentar sobre isso, mas eu queria deixar aqui claro que até poucas décadas atrás, o nosso país também tinha práticas nesse sentido. Poucas décadas atrás, nós tínhamos, aqui mesmo no nosso país, pessoas que escondiam os seus filhos em casa, não tinham contato com pessoas externas, não podiam frequentar as escolas. Então, hoje nós já temos isso como um passado. E é um ganho muito grande para a nossa sociedade. A inclusão trouxe novos ares e mostra realmente uma sociedade que está se reformando. Seria um grande retrocesso para nós a aceitação do aborto, seja em espécie que for. Mas as questões espirituais eu prefiro deixar com os meus amigos, então eu vou passar agora para o Rangel, e o Rangel dá prosseguimento mais profundo, né, nessas questões espirituais, das consequências para a mãe, as consequências para o espírito reencarnante. Eu vou deixar a cargo com o nosso irmão Rangel. Rangel, boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Felipe, a todos que estão assistindo aí. Obrigado pela audiência, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, nós vamos fazer alguns comentários com base principalmente no Livro dos Espíritos. Como o Robson comentou aí, essa semana está previsto para encerrar o dia 30 do 4,
essa votação no STF que trata do aborto para microcefalia no caso do Zika vírus. Mas isso preocupa muito porque isso pode abrir brecha para outros tipos de problemas, né, que justifiquem, segundo algumas pessoas, a realização do aborto. E assim, mais uma notícia boa, que foi sancionada uma lei, né, semana passada, que institui uma pensão para as crianças que são vítimas, né, para a mãe e a criança que são vítimas do Zika vírus, isso possa acarretar algum problema. Não só que nasça com microcefalia, mas algum outro tipo de problema, de distúrbio que possa afetar a criança. Mas enfim, nós não vamos tratar desse tema, o Robson já falou um pouco. E como eu fiz na semana passada, eu só queria falar de dois aspectos importantes do Espiritismo que vai nos ajudar a justificar isso, a não realização do aborto. Né? A primeira é a questão do progresso, que é uma lei que nós estamos submetidos, todos nós. Conforme eu falei semana passada, todos nós temos que progredir, né? Temos que evoluir, e as nossas existências aqui na Terra são para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos progredir, conquistar novas qualidades e nos livrar de características ruins, orgulho, egoísmo. Então, essa é a lei do progresso. Então, comentei também a questão da reencarnação. Nós precisamos de várias vidas, várias existências, porque uma existência só é muito pequena para a gente conquistar tudo, né? Para a gente evoluir da maneira que nós precisamos ainda alcançar. Então, o Livro dos Espíritos nos traz assim, muito embasamento sobre essa questão. Aí nós vamos comentar algumas questões aqui, com base na doutrina espírita e no que Allan Kardec questionou aos espíritos. Desculpa. A primeira questão que nós podemos abordar é a questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso é uma questão um pouco polêmica, né, dentro da medicina e outras áreas, que trata que até 3 meses não existe vida ainda, né? Que ainda o feto não nasceu, então não existe propriamente a vida, depende do corpo da mulher. Nós não vamos entrar nesse aspecto que a doutrina espírita nos explica claramente. A resposta é o seguinte, vou ler de novo a pergunta. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas é só completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado passa a habitar certo corpo. A este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Ou seja, em qualquer época da gestação, né, desde a concepção, o espírito que vai reencarnar, e aí que eu disse que nós precisamos entender a questão, o princípio da reencarnação, um espírito vai reencarnar, vai começar a habitar esse corpo, vai ajudar inclusive na formação do corpo. Então, ou seja, a vida existe desde a concepção. E esse é um aspecto interessante para justificar, ou melhor, para não justificar o aborto em época nenhuma, nem nos primeiros momentos. Né? Então, uma das questões é essa. A outra questão também, que é muito evocada às vezes por grupos de defesa que defendem o aborto, é a questão, né, dos direitos naturais da mulher, questões que envolvem complexas, que envolvem, por exemplo, violência, que a gravidez foi originada dessa maneira. Mas Allan Kardec, na questão 880, pergunta o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, esse é o primeiro direito natural do homem, o direito da vida. E nós já vimos aqui, na pergunta 344, que a vida começa na concepção. Então, desde essa época, né, a criança que está ali, o feto, tem direito à vida. É uma outra justificativa. Outra questão também tratada, são muitas questões abordadas, envolvidas nesse tema no Livro dos Espíritos.
Questão 358, talvez seja uma das principais. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Inclusive isso que o STF está discutindo, né? Resposta. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, eu acho interessante que esse ou quem quer que seja, pode incluir aqueles que facilitam, aquelas clínicas clandestinas, talvez, que facilitam o processo, né? Mas continuando, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede, pois isso impede uma alma de passar pelas provas e que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, conforme eu disse no começo, a lei do progresso institui que nós vamos ter essa existência para nos aprimorar, para aprender, não necessariamente num corpo perfeitamente sadio, porque todos nós também vamos passar por problemas e por doenças. Mas a questão do nascimento em corpos com essas deformidades físicas, vamos dizer assim, com essas limitações, tem uma justificativa. Por isso que a lei da reencarnação é uma lei que eu sempre estou dizendo ela antes de falar alguma coisa. Porque para o espírito nascer num corpo com essas limitações tem que ter um motivo. Isso não é um castigo, é uma programação de aprendizado. E Deus nos concede para que nós possamos aprender. Por isso que nós, do Espiritismo, a doutrina espírita, defende tanto que não seja realizado o aborto. Que mesmo nesses casos, o espírito que vai nascer naquele corpo com as limitações precisa passar por uma prova, por experiência. Não que o espírito seja deficiente, que o espírito tenha, que seja, vamos dizer, tenha deficiências mentais ou orgânicas. O corpo é um limite, é um limitador para as suas habilidades. Né? E aí tem a questão número 372, que trata do aborto eugênico, que o Robson disse agora há pouco aí. Então, que a palavra eugenia vem de evolução, né? Vem de melhoria. Então, quando é detectado que a criança, né, no ventre da mãe ainda, o feto tem alguma deformidade, isso poderia ser uma justificativa para que se selecionasse melhores seres, né, para que nascessem mais saudáveis, mais inteligentes. E aí Allan Kardec também fez essa pergunta e respondeu e recebeu a seguinte resposta dos espíritos. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Eu só queria fazer uma pausa aqui para comentar desses termos, que não são termos usuais hoje, e a gente tem que se atentar que o livro foi escrito 150 anos atrás. A palavra cretino hoje, né? Se eu falar assim, Robson, você é um cretino. Que eu estou dizendo que o Robson tem alguma deficiência física? Que é um idiota, né? Alguma coisa assim. Então o termo tem uma diferença. É que naquela época, certamente, são crianças que nasciam com deficiências mentais que os impossibilitavam de ter uma vida como a maioria tem. Né? Tinha as limitações. Então é nesse sentido aqui que está sendo usado esses termos. Resposta dos espíritos, né? Qual o objetivo da providência que nasçam seres assim? Resposta, então, os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem, mediante os órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, como eu disse, não é aquele espírito reencarnante que é muitíssimo atrasado, que é deficiente, vamos dizer assim. A questão é que o corpo é um limitador. É a mesma coisa de eu entregar um instrumento musical, um violão só bem ruim, bem todo, né, desajustado para um músico profissional. Mesmo ele tendo toda a técnica, todo o treino, ele não vai conseguir usar o instrumento de uma maneira apropriada para produzir a serenata ali, o som que ele costuma produzir num instrumento profissional. Então, essas questões são semelhantes. Né? Quando
os espíritos e nós todos provavelmente já passamos por isso, reencarnamos em corpos com limitações, é obviamente que existe uma justificativa, né? Não que sejamos realmente deficientes na questão de organização do espírito, mas sim, infelizmente, ainda com necessidades grandes de resgate, né? E esses espíritos vão passar por essa dificuldade, né? Que é um verdadeiro resgate, que é uma verdadeira dificuldade, mas é através disso que eles vão aprender, que eles vão evoluir, né? Poder se purificar com essa existência. Pode ser até de curta duração, muitas vezes, mas que tem uma justificativa, que tem uma providência divina atrás disso. Tá certo? Algumas das questões que eu queria falar são essas, e agora eu vou deixar com o Felipe, ele também fazer alguns comentários. Felipe, parece que a sua voz não está saindo lá na transmissão. Não, a minha estava ok, do Rangel ok, mas a sua está mudo na transmissão. Dá uma olhada aí. Acho que agora vai sair. A minha voz está saindo agora? Deve estar, né? Não, ainda não. Ah, não, peraí, é porque não chegou ainda, não tá. Ah, sim. Tem um atraso, né? Acho que foi. E agora? Tá saindo, chegando. Tô esperando aqui ainda. Eu vou ver também aqui se o negócio está chegando. Agora sim, pode falar, Felipe. Ok. Pode falar. Bom, então eu vou começar de novo, né? Problemas técnicos sempre acontecem. Bom, eu estava dizendo o seguinte, que eu queria fazer um convite para todos que estão nos assistindo, para, se tiverem dúvidas a respeito desse tema, que é um tema tão abrangente, né, e que faz parte, às vezes, da vida de muitas pessoas, né? Alguém sempre conhece alguém que passou por uma situação parecida ou que perdeu uma criança no ventre, né? Então sempre está presente esse tema nas nossas vidas. Para que as dúvidas possam ser colocadas lá na página do centro, de alguma forma ali, né? Para a gente, numa próxima oportunidade, tirar essas dúvidas que nesse momento às vezes não são tiradas, né? Porque pode surgir muitas, né? Bom, em segundo lugar, que o Dia das Mães está chegando e esse tema cai muito assim propício, né, para essa época agora, porque antes de falar sobre o aborto, ou natural ou provocado, eu quero lembrar aqui de um filme do Chico Xavier. Na verdade se chama As Mães de Chico. E esse filme é um documentário, na verdade, em que várias mães contam sua experiência, que perderam os filhos em acidentes, né, ou morte natural, e que procuraram Chico Xavier e às vezes alguns meses, às vezes alguns anos depois, receberam uma mensagem do filho, né, ou da filha. E é muito interessante. Esse filme tinha na Netflix, não sei se ainda tem, mas deve ter em alguma plataforma por aí.
Às vezes até acho que no YouTube deve ter de graça, né, o pessoal assistir. E é interessante ver como que essas mães que procuraram Chico, muitas delas não eram espíritas, procuraram Chico numa esperança, né, de ter contato com o filho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o meu áudio aqui. Já está bem alto. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então, a questão do aborto. Primeiro eu vou falar do aborto natural. Eu vou contar um caso que está no livro Os Abortados. Depois a gente coloca lá na página, né, para o pessoal poder acessar o PDF. É um caso que o espírito ia reencarnar, né, um espírito... quem estava dando a mensagem estava dizendo que era um espírito feminino. E os pais estavam esperando, né, a criança com todo amor, com todo carinho. Só que começou a haver algum tipo de perturbação na gestação. E aí os pais foram ao médico. E aí o espírito conta, nesse momento gelou a barriga, né? Porque parece que as coisas estavam se complicando para o meu lado, né? Para o lado do espírito. E aí o médico deu a notícia para os pais, olha, a gravidez é uma gravidez de risco e vocês vão ter que escolher. Se permanecer a gravidez, a mãe vai correr um risco muito grande, fatalmente ela vai desencarnar, ou vocês escolhem abortar para a mãe poder sobreviver. E essa é uma questão, inclusive, que está no Livro dos Espíritos, né? Acho que o Rob, não sei se o Rangel leu aí, né, a respeito nesses casos, o que fazer, né? Mas no caso dela, ela contando assim, e para minha desilusão, vamos dizer assim, né, eu recebi a triste notícia de que aquela frase, né, doutor, aborta, né, então vamos manter a mãe, infelizmente vamos perder a criança. Só que já havia uma programação para o reencarne daquela criança que já tinha se formado. Se eu não me engano, 5 meses já estava a gestação. E então foi muito doloroso para ela ter que ser tirada de dentro do ventre, e o espírito sente as dores, né, e foi muito sofrimento. E quando o espírito já tinha passado pelo processo e quase entrando numa revolta, né, veio um espírito mais esclarecido, falou para ela, olha, eu vou te explicar o que aconteceu, para você ficar tranquilo, para te ajudar. É o seguinte, em outras vidas, né, numa outra vida, você era uma enfermeira e você deu um passo maior que a perna, fez muitas dívidas, né, tomou um caminho não muito legal, né, e o seu salário de enfermeira não pagava as suas contas, então você optou por auxiliar numa clínica que abortava. Então você, como enfermeira, abortou muitas crianças por dinheiro, né? E você precisou resgatar essa vida passada, né? Sentir na pele o que é ter toda uma programação para o reencarne e não poder reencarnar. Então é esse saldo que você tinha, né? Esse aprendizado que você tinha que passar, pronto, cessou. Mas e os pais? Aí é que está a questão. O que os pais fizeram para merecer? Porque eles estavam esperando a gravidez, tinham arrumado o quarto, berço, tudo, estava tudo ali prontinho, né? E por quê? Aí ele explicou. Os pais, em outra encarnação, eles dois eram um casal que vivia no erro. E eles iam tendo filhos
e esses filhos eles iam dando para outras pessoas, para terceiros, abandonavam, né? E outras pessoas pegavam para cuidar, né? Então eles simplesmente iam tendo os filhos e iam deixando no mundo para outras pessoas cuidarem. E ao ter essa vontade de ter um filho numa encarnação, né, que era aquela atual, porque não ia adiantar ser em outra encarnação em que para eles também ia tanto faz ter filho ou não, né? Então não ia adiantar passar pelo aprendizado. Então tinha que ser no momento em que eles desejavam ter o filho e não puderam ter. Então era uma encarnação em que eles não iam ter filho por eles. Ela ia sempre ter problema na gestação, não ia conseguir ter nenhum filho, a não ser que fosse de terceiros, a não ser que fossem adotados, para ela sentir na pele o que era adotar uma criança de outra pessoa. Então, olha o reajuste divino, aí a justiça divina atuando, né? Então, quando a gente fala assim, foi a vontade de Deus, realmente, as leis divinas são perfeitas, né? Nós é que não entendemos, né? Quando a gente não é informado, como é esse fato aí, nesse exemplo, né? E às vezes a gente se revolta, né? Às vezes a gente fica, né, consternado com algumas coisas que às vezes acontecem. Algumas vezes crianças, bebês que perdem a vida dentro de alguns meses, com poucos anos, né? Então no Evangelho, por exemplo, existe uma lição lá, perda de entes queridos, né, em mortes prematuras, que explica esse tipo de problema, né? Então, já adiantando alguma coisa nesse sentido, a gente sabe que quando uma criança nasce e com poucos dias, ou poucas semanas, ou poucos meses vem a desencarnar, aquele período era o que aquele espírito precisava para sanar débitos de outras vidas anteriores, como, por exemplo, às vezes um suicídio numa outra encarnação, então precisava de um pouco tempo ali para recuperar, e esse desencarne em tenra idade, né, criança novinha, também é prova para os pais, ou alguma expiação de uma outra vida passada, né, como foi esse caso. Então, nada acontece por acaso, nada vem de graça, né? Quarta-feira passada deu exemplo da lei da atração, das leis da gravidade que regem o universo, e nós estamos submetidos a elas. Então, a lei que rege o universo, que é a lei da atração, a lei da gravidade, que rege os planetas, rege a nossa vida. Então, nós temos para nós o que nós damos para o mundo. Inclusive, o título dessa história que eu acabei de contar é A Cada Um Segundo Suas Obras. Então, nós temos o que nós retornamos para nós o que nós fazemos. Às vezes não fazemos aqui, às vezes fazemos em outra vida, né? E isso faz com que a gente venha a pensar, a refletir, se as nossas atitudes de agora não estão criando também pendências para a gente sanar em vidas futuras. Pendências que a gente pode evitar agora e que a gente não precise passar, né, numa futura encarnação, que às vezes a gente vai ter que voltar para passar por algo que a gente poderia ter evitado, né? Então a gente reflete também a respeito disso. Uma coisa que eu queria também comentar nesse caso dessa menina, que foi o aborto natural, né? Então foi uma coisa que aconteceu, não foi provocado, e o aborto que é provocado, né? Quais são as consequências? O que envolve espiritualmente isso, né?
Bom, nós temos o livre-arbítrio. Todo ser humano tem seu livre-arbítrio. Só que vamos passar uma imagem desse livre-arbítrio que me passaram essa imagem, eu achei interessante como entender o livre-arbítrio. Porque a gente fala assim, pô, o livre-arbítrio, todos fazem o que querem, a hora que querem, quantas vezes querem, indefinidamente, né? O livre-arbítrio seria isso. Mas na verdade o livre-arbítrio é você imagina um boi pastando num pasto, você finca uma estaca no meio do pasto e põe uma corda nesse boi, uma corda lá de 50 metros. Então o boi ele vai pastar nesses 50 metros de raio no pasto. Dentro desses 50 metros ele pode fazer o que ele quiser, só que até onde vai a corda. Na hora que ele estica a corda, ele não pode ir mais. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Nós temos um limite para o livre-arbítrio. Nós podemos plantar, mas nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação de colher, né, o que plantamos. E, voltando ao assunto da pandemia, essa é uma oportunidade para que muitos saudem, né, vamos dizer assim, se reeduquem em atitudes de encarnações anteriores, né? Um karma coletivo, né? Então existe sempre uma reeducação em cima disso. Tá, o livre-arbítrio, cada um faz o que quer. E a mãe, a enfermeira, o médico, todos os envolvidos num aborto são responsáveis por aquela atitude. O médico que vai lá, usa suas mãos para provocar um aborto, ele está usando mal algo que ele recebeu. Ele vai assumir as consequências desses atos. A mãe vai assumir as consequências desses atos. Os envolvidos também. A gente não sabe quando. A gente não sabe em qual existência. A gente não sabe. Quem sabe? Só Deus sabe, né? Então, o aborto provocado, ele gera um débito, vamos usar esse termo, né? Para o espírito que está encarnado, praticando essa atitude, muito grave. Então, ele vai ser ressarcido em outra vida obrigatoriamente. Então, não tem como continuar a evolução, não tem como continuar se não saudar, se não reaprender esse ato. É como se você... antigamente as prisões tinham aquelas bolas de cimento, sei lá o que é, de ferro, pesadas, né? Que amarrava no tornozelo do preso e ele andava arrastando lá aquela bola de ferro lá. São grilhões. E a imagem que a gente tem é o seguinte: cada atitude que você tem negativa é um grilhão, é uma bola de ferro, pode ser grandona, pode ser pequenininha, mas você amarra no seu tornozelo e você anda, só que aí você está arrastando junto isso com você, de outras encarnações. Um dia você vai ter que tirar aquele grilhão. E como que você tira? Sofrendo na pele, passando na pele o que você fez o outro sofrer numa outra encarnação. Agora, os detalhes em que isso vai ocorrer pode variar totalmente, né? É o caso da Patrícia, de Violetas na Janela. Ela atenuou o desencarne dela. Ela desencarnou no tempo certo. Mas por causa das suas atitudes em benefício do próximo, né? Então ela conseguiu um aprendizado que fez com que ela melhorasse como pessoa. Tal. Ela não precisou passar por um trauma que ela estava programada a passar. Então ela atenuou. Assim também como a gente pode piorar a situação. Em nosso lar,
Lísias explica para André Luiz o seguinte, André Luiz, né? Ele fala o seguinte, André Luiz, quando a gente reencarna, a gente está indo para a carne, né, para a terra, para lavar a roupa suja, para lavar o nosso perispírito dos débitos do passado. Então a gente já reencarna com a roupa suja. Só que... Felipe, Oi? eu vou te interromper, mas um assunto muito interessante, porque a questão 358, né, como nós limos aqui, que ela perguntou o seguinte, constitui crime a provocação do aborto? Ele respondeu que sim. Mas o Espiritismo trata a pessoa que cometeu o crime como um criminoso, ela condena. Então, nós precisamos fazer uma análise dessa questão, conforme esses exemplos que você deixou, das pessoas que cometeram equívocos, vamos dizer assim, nas existências anteriores. E possivelmente, provavelmente, cometeu nessa também. Então, o Divaldo conta a história de uma moça que frequentava o centro, começou a frequentar o centro porque ela tinha cometido o aborto. Uma cidade pequena, e o dirigente espírita, no intuito de não de desestimular o aborto, né, tiveram a ideia de colocar a seguinte placa, né, no centro: aborto é crime. Então a moça que estava ali com aquele sentimento de culpa, chegando no centro espírita para ter um consolo, para conseguir continuar a sua vida, né, certamente estava arrependida do ato, vê essa placa e se sente, de certa forma, condenada pela doutrina espírita, né, pelo centro ali que fez essa questão. Então você tem comentado esses exemplos aí de pessoas que cometeram, que têm o livre-arbítrio, mas ele tem, né, esse limite, e que de acordo com as atividades que nós realizamos, os atos que nós realizamos, nós vamos ter as colheitas depois. E tem uma questão muito interessante também, para aqueles que cometeram, não só a questão do aborto, mas nós todos, né, que cometemos os equívocos, que erramos na nossa jornada, vamos ser condenados, considerados criminosos, né, às leis de Deus. É obviamente que o Pai não se satisfaz, digamos assim, com os nossos atos, mas ele reconhece as ações que nós tomamos como medidas para mitigar ou para anular, digamos assim, esses problemas, né, esses desvios que nós cometemos. E o Divaldo conta uma história, ele sempre atendendo, aconselhando as pessoas, de uma moça, né, que confessava com ele frequentemente que ela tinha cometido 16 abortos no relacionamento extraconjugal. E o Divaldo, né, recomendou que ela trabalhasse muito, e muito, e muito, e muito, né, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, é importante que a gente deixe esse comentário, né, de não estar julgando aqueles que porventura cometeram o aborto, e com certeza nós todos outros desvios, né, mas que nós temos realmente que trabalhar para superar isso, não cometer novamente e, sobretudo, trabalhar no bem, né, para que nós possamos reduzir esses nossos débitos. Esses que nascem anencéfalos, conforme tem uma pergunta aqui, tem o anencéfalo, né, tem espírito conectado ali no corpo, vamos dizer assim, tem o espírito também, mas ele está muito mais limitado, porque não existe nem o cérebro para ele se expressar. Então, certamente vai ser uma criança com a vida muito curta. A microcefalia não, né? Tem o espírito também, mas provavelmente vai ter uma existência mais longa. Então, eu queria deixar esses pequenos comentários aí, que é considerado crime, mas não existe o julgamento e a condenação pela doutrina espírita. Elas orientam que todos façamos a caridade, né? Conforme eu disse, a caridade cobre uma multidão de pecados. Rangel, muito bem lembrado, muito bem colocado. Se a gente pudesse ler o livro O Céu e o Inferno, ele tem um subtítulo
que eu acho que eles deveriam trocar e colocar esse título no lugar desse título de céu e inferno, né? Que é a justiça divina segundo o Espiritismo. As leis divinas estão aonde? Onde estão escritas as leis de Deus? No Livro dos Espíritos está, na consciência. Então, graças a Deus, essa moça que você deu exemplo, ela se conscientizou ainda na encarnação. Ótimo, maravilha. Porque se nós conseguirmos nos conscientizar na encarnação ainda em que nós cometemos os erros, nós vamos poupar muitos anos de um aprendizado que seria às vezes bem mais difícil, bem mais, vamos dizer, enrolado, né? Então, é verdade. Com o desencarne, te interrompendo novamente, aquele sentimento de culpa vai continuar com a pessoa, né, depois do desencarne. E aí ela vai passar longos períodos ali, provavelmente, com aquele sentimento de culpa, às vezes em regiões complexas, complicadas, vai precisar se recuperar disso. E depois, na próxima existência, ela vai ter que experienciar, vai ter que passar por novas situações. Então, esse caso dessa moça que o Divaldo citou, conforme você está dizendo também, foi muito positivo para ela. Porque, apesar, né, das atitudes, ela já se posicionou da maneira diferente e já atuou agora. Isso que é muito importante, está aproveitando a vida, né, a encarnação. Então, não está fácil encarnar, né? Tem o dobro de espíritos desencarnados com relação aos encarnados. Então não está fácil encarnar, então nós temos que realmente aproveitar bem, né, a nossa existência aqui e fazer o máximo, né, para que a gente possa nos livrar dos defeitos e conquistar novas qualidades, né? É isso aí. Robson, quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria apenas de salientar mais uma vez que a semana passada, quando nós comentamos que nós não estamos aqui à deriva, que tudo tem uma razão de ser, aqui nós podemos novamente fazer essa ponderação. Então, se acontece de pessoas, crianças que nascem, seja morrer em tenra idade, seja nascer com alguma deformidade física ou intelectual, isso tem uma razão de ser e ficou muito bem explicado por vocês dois aqui. Então eu acho que eu só queria na realidade salientar isso, deixar bem claro, e de que a doutrina espírita ela não é condenatória, mas ela é de ajuste com as leis divinas, como vocês também falaram. E isso é muito confortador. Oi, Angel? Consoladora. Isso. Então, eu acho muito interessante a gente colocar isso para as pessoas, às vezes, que passam por determinada situação, não se colocarem como criminosos, mas como pessoas que se equivocaram e que terão a oportunidade de se ajustar com as leis divinas. É só isso mesmo. Ok. Bom, eu só vou concluir o raciocínio, que a gente, conforme a gente vai atuando nas nossas vidas, né, nós criamos um histórico espiritual, né, e esse histórico tem que estar equilibrado para a gente poder seguir em frente. Então, na verdade, a reencarnação é um reequilíbrio desse histórico, né, do nosso histórico espiritual, desde quando a gente começou lá no inicinho, né, quando a gente adquire o livre-arbítrio, né. E a justiça divina, como eu estava falando, ela funciona perfeitamente, porque não tem quem julgue. Não existe um julgador, né? Deus não está lá para julgar, você vai para lá, você vai para cá, nem Jesus, né? Existe uma coisa chamada peso específico do perispírito, que é o que determina para onde você vai, o que vai acontecer com você. Então esse peso específico é nós mesmos que fazemos, para nós mesmos, né?
Então, como exemplo, você pega água, óleo, pedra e isopor. Põe tudo dentro de um copo. O que vai afundar? A pedra. O óleo vai ficar onde? O óleo vai ficar acima da água ou abaixo? Eu não lembro. Mas não vai misturar, né? Por cima da água. Por cima da água. Né? E o isopor vai ficar lá em cima ainda, né? Então tudo tem um peso específico, de acordo com a sua densidade, né? Então nós temos o nosso peso específico do perispírito. A nossa densidade perispiritual faça com que a gente esteja em algum lugar. Né? Então eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso serve, é uma outra palestra, né? Que a gente pode depois fazer no outro dia. Então, as dúvidas, pessoal, coloca aí na página, manda pra gente. Se a gente conseguir responder, a gente responde, senão a gente pesquisa para poder responder. E assim como o Rangel falou, a doutrina espírita, ela não condena, ela explica o porquê das coisas, né? E faça com que a nossa vida fique mais leve de ser vivida, né? Robson, você quer fazer a oração de encerramento? Posso sim fazer. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje e que continuem, porque já que a gente, por enquanto, nós não vamos retornar à Casa Espírita por esses dias, então esse vai ser o nosso canal de estudo, né? Por aqui, por meio de lives. E mesmo depois que a gente retornar, nós vamos continuar fazendo esses estudos também online. Quem sabe até mesmo colocando os nossos estudos da Casa Espírita online para as pessoas poderem acompanhar. Eu fico muito feliz, porque tem muitas pessoas que de longe que estão assistindo a live mesmo depois e que comenta comigo, e essas pessoas, às vezes assim, de muito distante, pessoas que estão em Manaus, por exemplo, eu recebi comentário de pessoas que assistiram a live, e eu achei isso muito interessante porque é distante, né? Então nós não temos a real noção do alcance que tem uma transmissão via internet. Então eu gostaria de agradecer a todos por tornar isso tão prazeroso na divulgação, na propagação da doutrina espírita. Nós vamos então fazer a nossa oração encerrando o nosso estudo de hoje. Gostaria que todos vocês mentalizassem o nosso Mestre Jesus e que possamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de fazermos os nossos estudos, as nossas reflexões, pedir aos nossos benfeitores para que possam trazer as energias salutares do Alto Maior, fluidificar todos os nossos lares, que possamos aprender com esses estudos e colocar em prática a fim de alavancarmos o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado. Boa noite.